Bom dia, que bom estarmos aqui mais essa manhã para receber o direcionamento da parte de Deus, para saber o que nós devemos fazer hoje, de que maneira isso deve acontecer. Quando eu e você nós pedimos para que Deus abra os nossos olhos, Ele abre. Quando nós pedimos para Ele nos direcionar, Ele nos direciona. Esse é o propósito de estarmos aqui na presença de Deus. Pedir a direção dele, em primeiro lugar. Colocar ele como o único Senhor e o Salvador das nossas vidas. Demonstrar com atos, com ações, que ele é o Deus soberano e que nós reconhecemos e adoramos isso. O Senhor, ele tem coisas maravilhosas para mim e para você. Mas enquanto eu e você relutar em obedecer o que Ele está nos instruindo, nós não vamos receber. Porque nenhum pai, nenhuma mãe entrega algo para uma criança sem ela estar preparada, sem ela estar apta para manusear aquele objeto. Eu não entrego uma faca na mão do meu filho pequeno, porque ele vai se cortar, ele vai se ferir. Deus não vai entregar algo para mim e para você quando eu e você não estamos preparados, prontos, capacitados para receber. Porque seria a mesma coisa que jogar fora. E aquilo que a gente joga fora é algo que estamos desvalorizando. Deus não me desvaloriza. Eu também não posso me desvalorizar. Então eu preciso cuidar bem de mim, cuidar bem dos meus. Assim é com você. O Senhor, ele vai nos instruir, ele vai nos ensinar, ele vai nos capacitar. Basta que eu e você abra os nossos ouvidos e abra a nossa mente. Porque Paulo, ele diz que de tudo que nós devemos fazer, nós devemos transformar a nossa mente. São os nossos pensamentos que muitas vezes estão atrasados e precisam acompanhar toda a modernidade atual. É isso que o Senhor Jesus irá nos ensinar. É isso que eu e você vamos aprender hoje. Em nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus, Santo de Israel, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração, Pai. Rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, pois Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o autor e o consumador da nossa fé. Deus, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, os nossos momentos de fraqueza. Ajuda-nos, Senhor, a servir ao Senhor, a amar-te, a cumprir o plano perfeito do Senhor. Pai, fala conosco, nos dê sabedoria, discernimento, fortaleça-nos, porque nós precisamos ser fortalecidos no Senhor. Precisamos da força que vem do Senhor. Fala conosco, nos capacita, no nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos fazendo o estudo do livro de Ezequiel e hoje nós vamos meditar no capítulo 8. Aqui no verso 2 vai dizer para mim e para você: vi uma figura que se parecia com um homem. Da cintura para baixo, ele era como fogo. Da cintura para cima, sua aparência era de um metal brilhante. Estendeu algo parecido com um braço e pegou-me pelos cabelos. O Espírito me levantou no ar entre o céu e a terra e me levou até Jerusalém, numa visão dada por Deus. Cheguei à entrada da porta do norte, onde estava o grande ídolo que tanto ofendeu o Senhor. Nessa manhã, o Senhor quer que eu entenda algo que é muito importante. Ele quer que nós aprendamos
algo muito importante. Ele está dizendo para mim e para você que o Espírito Santo é uma pessoa. E ele sabe que tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender, de aceitar e até mesmo de tratar o Espírito Santo como uma pessoa. Aqui, Ezequiel, ele teve uma visão. Deus, ele fala comigo e com você. Quando eu e você temos compromisso com ele, nós vamos até Deus. Como eu e você vamos até Deus? Abrindo a Bíblia e lendo o que Deus está dizendo para mim e para você. A Bíblia Sagrada é a boca de Deus. O que você lê na Bíblia, Deus está falando com você. E muitas vezes o que você vai ler não vai te agradar. E Deus, ele não quer agradar você. Ele quer salvar você. Entenda que aquilo que te agrada é o que te faz se perder. Aquilo que você tanto tem prazer, tanto tem vontade, é o que vai te fazer descer ladeira abaixo. Mas quando eu e você aprendemos a ouvir a voz de Deus, nós vamos subir. Nós vamos chegar nos lugares mais altos. Porque no nosso cotidiano, nós aprendemos muitas coisas com a nossa mãe, com o nosso pai. E qual de nós não tem aquele momento em que para e diz: se eu tivesse ouvido a minha mãe, se eu tivesse ouvido o meu pai, nada disso teria acontecido. Da mesma maneira é para com Deus. Só que Deus é perfeito. A mãe e o pai não é. São pessoas que Deus escolheu para nos instruir. São pessoas muito especiais, mas não são perfeitos. Assim como eu e você. Quando nos tornamos pai, nos tornamos mãe, nós entendemos muitas coisas que antes nós não obedecíamos o nosso pai, a nossa mãe. O Senhor está dizendo para mim e para você: olha, eu sei que você tem dificuldade de aceitar, de entender a Trindade. Tem coisas que nós não precisamos perguntar, questionar e muito menos relutar. Só precisamos obedecer. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nessa manhã, o Senhor está dizendo para mim e para você: e o Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa que tem a minha imagem, a minha semelhança. Porque foi assim que Deus disse lá no início. Quando ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus não estava usando a língua portuguesa sem saber. Ele sabe de tudo. Ele estava dizendo para Jesus e ele estava dizendo ao Espírito Santo: o homem terá a nossa imagem. Será parecido conosco. Então o Senhor, ele está dizendo para mim e para você nessa manhã: o Espírito Santo existe. E ele é uma pessoa. Só que, além dele existir, além dele ser uma pessoa, ele também é Deus. E quando eu e você rejeitamos o Espírito Santo, nós estamos blasfemando contra Deus. E o Senhor Jesus, ele ensina para mim e para você que se existe um pecado que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Até que você não soubesse, tudo bem. Mas hoje, o grande Deus, o Deus Todo-Poderoso, o soberano, que te ama tanto, que cuida de você, assim como ele cuida de mim, ele está dizendo para nós que nós não podemos blasfemar contra o Espírito Santo. Porque esse seria o único pecado que não teria mais perdão. E o único que já foi condenado, consumado, foi o diabo. Ele fez essa escolha. Ele decidiu virar as costas para Deus. Ele quis tomar o lugar de Deus. Isso não é bom.
O Senhor, Ele vai instruir a mim e a você a fazer as coisas da maneira dele, porque é a melhor. Tem coisas que Deus, Ele não vai dizer para mim e para você. Ele quer somente que nós confiemos nele, para que quando nós desfrutarmos, nós possamos lembrar: o que eu pensei não era tão bom assim. Porque o que Deus tem para mim e para você é muito melhor do que os nossos pensamentos. Quando ele diz: vi uma figura que se parecia com um homem, ele viu o Espírito Santo. Porque quando eu e você buscamos a Deus, é isso que nós vamos ver. O Espírito Santo nos conduzindo, nos ajudando, nos fortalecendo. Aí ele continua e diz: da cintura para baixo, ele era como fogo. Você já viu o fogo? Você já viu o fogo queimando? Ali você não sente nada, né? Mas se ele se aproximar de você, vai queimar. Mas quando ele se aproxima de você para queimar, é para te purificar. Se o Espírito Santo se aproximar de você, é para te purificar. É para tirar coisas de dentro do seu coração que não deveriam estar lá. Passado, coisas que muitas vezes a gente fica remoendo dentro de nós. Nós não vamos conseguir tirar. Porque essa é a função de Deus. Nos ajudar com os nossos pensamentos, com a nossa mente, com aquilo que passou. Porque uma criança é tão pura. Por que uma criança é tão inocente? Porque ela não se aproximou do fogo. Ela não se aproximou de Deus. Ela não teve vivências. Ela não teve experiências. Toda vez que eu e você vamos crescer, vamos crescendo, vamos amadurecendo, é através das experiências. As experiências ruins são as que mais nos fazem crescer. E pode ter certeza que todas as experiências ruins que eu e você vivemos, é o Espírito Santo que está ali, guardando, protegendo. Você pode não entender. Não fique questionando, não importa se você entende ou não. Simplesmente confie em Deus. Porque Ele tem o melhor para mim. Ele tem o melhor para você. É só isso que eu preciso acreditar. Pode estar doendo, pode estar queimando, mas você precisa permanecer fiel. Você precisa permanecer com aquilo que você disse para Deus. Você disse algo para Deus? Cumpra o que você disse para Ele. Porque Ele é fiel com você. E Ele ama quando você permanece sendo fiel. E quando você fizer uma oração, no mesmo instante, Ele vem para lhe dar a sua petição. E não sou eu que estou falando. É o Salmo 91. Ele diz que quando aquele que habita no esconderijo do Altíssimo ora, ele dá ordem ao anjo para levar a petição dele. Mas ele diz mais, que aquele que ele ama, ele se levanta. Ele vai até lá. Ou seja, ele vem até mim, ele vem até você. Aqui, a palavra continua e ela diz: da cintura para cima, sua aparência era de um metal brilhante. Aqui, o metal ele representa algo pesado. Para que muitas coisas na nossa vida seja tirada, seja arrancada, é preciso que venha algo pesado para colocar em cima, como se nós estivéssemos entulhando um poço. É necessário uma tampa. O Espírito Santo se faz essa tampa na minha vida e na sua vida. Aquelas coisas que muitas vezes nós passamos, sofremos, guardamos na nossa mente. O Espírito Santo quer queimar.
quer arrancar e depois jogar no mar do esquecimento, colocar essa pedra tão pesada que só ele pode retirar. Ele coloca essa pedra pesada para tampar. Não é para você remoer o passado. Não é para você ficar vivendo das perdas, do que não foi, do que poderia ser. O que passou, passou. Vivo hoje. Eu não sei se eu vou permanecer hoje, todo o dia. Porque Deus é quem sabe. Se eu ficar remoendo o passado, eu vou morrer lá no passado. Isso não vai ser bom para mim. Isso também não é bom para você. Também não fique lutando para saber o que vai ser do futuro. Isso também não é nada bom. O Senhor, nessa manhã, Ele quer que eu e você entenda. O Espírito Santo é uma pessoa que está pronto para te ajudar. Mas você precisa aceitar a ajuda dele. Aqui, ele continua e fala assim: estendeu algo parecido com um braço e pegou-me pelos cabelos. Tem momentos que eu e você precisamos mesmo ser pegos pelos cabelos, para que possamos acordar, para que possamos entender. Sabe aquela mãe, quando ela está brava com o filho, e ela chama o filho e o filho não vem. E de repente, ela pega o filho pelo cabelo e diz: vem aqui. Muitas vezes o Espírito Santo precisa fazer isso comigo e com você. Estamos relutando tanto para crer, estamos fugindo tanto daquilo que Deus tem para nós, que Deus está dizendo: filha, você está remoendo tanto o passado e a sua vida está passando. Ou você está pensando tanto no futuro, mas o tempo não para você. O tempo não para mim. O tempo parou para o profeta, mas porque aquilo era a vontade de Deus, para a glória dele naquele momento. Por que você está pensando que o tempo vai parar para você? Ele não para, nem para mim, nem para você. A não ser que eu e você estejamos num propósito, como o profeta estava, e aí ele pediu para Deus: pare, por favor. Eu já tive experiências assim. E é um milagre de Deus. Mas quando está tudo dentro do plano dele. Não está dentro do plano de Deus que eu e você viva do passado. Não está dentro do plano de Deus que eu e você se preocupe com o futuro. Está dentro do plano de Deus que eu e você sirva a Deus hoje, como se amanhã não fosse existir. É isso que nós precisamos aprender. Quando ele diz para mim e para você: o Espírito me levantou no ar entre o céu e a terra e me levantou até Jerusalém. Nós sabemos que Jerusalém é a cidade escolhida. É o povo que foi escolhido por Deus, mas que virou as costas para Deus. Não aceitou fazer aquilo que Deus pediu. Eu e você também. Nós temos livre-arbítrio. Podemos sim não aceitar. Não aceitar que o Espírito Santo é uma pessoa. Não aceitar os planos perfeitos que ele tem para mim. Não aceitar tantas maravilhas que eu posso viver. Mas eu preciso entender que o meu sofrimento é o próximo passo. A minha ruína é o próximo passo. A minha queda é o próximo passo. E Deus me deu todas as escolhas. Ele me deu todas as possibilidades para eu crescer. E eu dispensei. Eu virei as costas. É fácil dizer: mas Deus não está me vendo, Deus não me abençoa, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo. Ele abre todas as portas para mim e para você. Só não entra quem não quer. Só não entra quem não quer um compromisso com Ele. Porque Ele deixa bem claro: a porta é estreita, o caminho é apertado e poucos vão passar por eles.
Mas aquele que passar será recompensado. Porque todo o esforço que eu e você fazemos para Deus, Ele é quem recompensa. Aqui, para finalizar, ele diz assim: onde estava o grande ídolo que tanto ofendeu o Senhor? Aqui nós identificamos que Ezequiel ele foi tomado fisicamente pelo Espírito Santo e ele foi levado até a cidade de Jerusalém. E ele foi levado até lá para ele ver a idolatria do povo. E Deus ele permitiu que Ezequiel visse a idolatria do povo. E hoje, o Senhor ele está dizendo para mim e para você, não seja idólatra. Nós devemos adorar somente a Deus. Também não podemos ser idolatrados. Deus é quem faz tudo. E é só Ele que pode ser idolatrado. Nós precisamos adorar a Deus com todo o nosso ser. Mas, quando nós não fazemos isso, o Senhor fica triste. Ele se entristece comigo, com você. Por isso, no final do versículo, ele disse que tanto ofendeu o Senhor. Eu e você não podemos ser idólatras. Colocar coisas no lugar de Deus. Quando eu e você iniciamos mais uma luta, mais uma batalha, nós precisamos fazer a nossa oração, fazer a leitura da Bíblia, que é para ouvir o que Deus tem a nos dizer, para que nós possamos ter argumentos para dialogar com Deus, porque a oração é um diálogo com Deus. E como que eu vou dialogar com Deus sem ouvir o que Ele está me dizendo? Quando eu digo, eu vou orar, mas eu não leio a Bíblia, isso não é um diálogo, isso é um monólogo. Eu estou falando sozinha. Ou seja, eu estou palestrando. Só eu posso falar. E Deus, Ele quer falar comigo e com você também. Porque quando Ele fala comigo e com você, é para nos moldar, é para nos aperfeiçoar, é para criar em mim e em você um coração novo, comportamento novo, maneiras novas. O Senhor, a cada dia, Ele quer nos instruir, nos ensinar, nos capacitar. Mas eu preciso querer. Eu preciso me esforçar. Eu preciso fazer a minha parte. Quando eu e você entendemos que nós não podemos idolatrar nenhum tipo de Deus, quando eu e você colocamos Deus no lugar dele, o soberano, o Deus Todo-Poderoso, a nossa vida vai andar. Quando nós obedecemos, Deus vai nos colocar aonde Ele sempre quis nos colocar. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida através dela, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus, Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, Tu és digno, Tu és santo, Tu és maravilhoso. Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz, por tudo que está fazendo. Tu és o Deus tão sublime, tão lindo, tão maravilhoso. Ó Espírito Santo de Deus, obrigada. Obrigada por nos conduzir, por nos ajudar, por nos capacitar, por cumprir em nossas vidas o Teu querer, a Tua vontade. Que possamos a cada dia viver, obedecer e cumprir o Teu querer, Deus, a Tua vontade. Que possamos a cada dia dizer o quanto Te amamos, o quanto queremos estar perto do Senhor, o quanto queremos Te obedecer e Te ouvir. Deus, cumpre em nossas vidas o Teu querer, a Tua vontade, hoje, amanhã e para sempre, no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo,
Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas, que possamos juntos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.